Hey dude, how's it going? Now we'll learn about present perfect, interrogative form. Let's go. Se você quiser saber sobre algo que aconteceu e que você não sabe quando foi, também não interessa quando foi, porque o importante é a ação, então com certeza você vai usar um verbo em present perfect na forma interrogativa. Bora aprender. Bem, mas como faz isso então? Não é? Como vamos formar uma pergunta usando present perfect? Um pouquinho de fórmula então, ok? Bem, você vai usar, já aprendeu a escrever uma frase na forma afirmativa usando present perfect. Legal. Agora você vai aprender como fazer uma pergunta. Enfim, lembra da estrutura, né? Sujeito mais have ou has e mais um verbo, o verbo principal no particípio. E se tiver algum complemento, ok? Bem, essa é a forma afirmativa. Você está falando sobre o fato. Mas você quer perguntar, não é? Simples. Você vai usar a mesma estrutura, porém, sabe a palavrinha mágica, have ou has? Você vai trazer ele para frente, ok? Então, vai ficar have, a pessoa e o verbo, tá? O verbo principal continua no particípio, ok? Neste tempo é um dos únicos tempos em que o verbo não muda nas três formas, ok? Tanto na afirmativa, interrogativa e negativa. Ele vai continuar da mesma forma. Bom, um exemplo então agora, não é? Vamos lembrar que no vídeo anterior a gente estava falando sobre filme e tipos de filme e tal, e filme de terror, enfim. E aí você respondeu, eu assisto, né? Eu já assisti um filme como este. Né? I've watched a movie like this. Bom, mas eu quero fazer uma pergunta direta. Aqui vamos mudar um pouquinho o rumo da conversa. Então, ao invés de perguntar o que você fez, né? E se você simplesmente do nada falar que você assistiu um filme como este, eu vou perguntar para você se você já assistiu um filme como este. Então, usando a mesma estrutura, ok? Como ficaria então? Have you watched? Então, have you watched a movie like this? Ok? Então, notem que eu não preciso nem mudar a entonação, tá? Lembra disso. Toda forma interrogativa, em qualquer tempo verbal. Não há necessidade de alterar a minha forma de entonação para a pergunta, como nós fizemos no português. Por quê? Porque aqui a estrutura me diz que isso é uma pergunta. Eu não preciso mudar a entonação, ok? Então, have you watched a movie like this? Aí perguntando se eu já assisti um filme como esse. Bom, eu posso responder aí com aquela forma afirmativa, mas para que a conversa se torne mais natural, é claro que a pessoa vai responder yes, I have, ou no, I haven't, ok? Então, sim, eu já vi, ou não vi, ok? Então, notem que na respostinha curta vai usar a mesma fórmula que em todas as respostas curtas. Yes or no, e a pessoa
E o auxiliar, no caso aqui, a pergunta traz have, eu vou usar have na resposta, né? Have ou haven't, se for negativo, tá certo? Lembrando que se eu fizer essa pergunta, aqui eu usei a pessoa you, né? Então eu usei have, mas se eu fizer essa pergunta falando sobre uma terceira pessoa, perguntar para você sobre o seu amigo, né? Então eu começarei a pergunta, né? É claro, usando o auxiliar has. A palavrinha mágica has. Então, ficaria has fulano, né, lá o nome do seu amigo, ou he or she, watched a movie like this, ok? Então, só há essa troca aí, o auxiliar e daí, claro, a pessoa, ok? Ali no exemplo, a gente usou um verbo regular, tá? Mas, claro, para lembrar, então, como ele era regular, eu apenas acrescentei ed, usei ele na mesma forma do simple past. Agora, se ele for irregular, então eu vou ter que saber a forma dele, ok? See ya, peace out.